E eu queria, então, começar promovendo para vocês uma recomendação que foi compartilhada conosco em um bate-papo recente pela Brígida Matos. Ela falou a respeito de um documentário do Netflix com esse título que vocês estão vendo aí no rodapé do slide, Rompendo Barreiras. E prontamente eu assisti no final de semana seguinte a recomendação dela, tem mais ou menos umas 2 semanas, e fiquei impressionado com o nível, abordagem de educação, ciência, clareza sobre a importância dessa década que nós temos pela frente, até 2030, para estabelecermos uma nova agenda de crescimento sustentável. E a gente tem uma responsabilidade muito grande aí pela frente com o nosso negócio. A Herbalife também está com uma campanha global de sustentabilidade, cuidando de alimentar as crianças, cuidando de levar oportunidades de negócios para ativar a economia, e não só levar oportunidade, mas também levar um sistema de apoio e treinamento para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora, e também trabalhando cada vez mais em desenvolver produtos que respeitem o meio ambiente. E nós vamos falar sobre isso esta noite, tá bom? Então, eu queria começar aqui falando sobre uma publicação recente, imediatamente antes da pandemia, de uma revista científica da Inglaterra chamada Lancet. E eles publicaram um artigo científico que está tendo uma repercussão internacional, e eu vou falar um pouco sobre isso nessa introdução. A civilização está em crise, não podemos mais alimentar nossa população com uma dieta saudável e, ao mesmo tempo, equilibrar os recursos planetários da maneira como está sendo feito, da maneira como a humanidade está comendo. Então, eles publicaram esse artigo no ano de 2019 e diz o seguinte: os alimentos que nós comemos e como estamos produzindo determinam a saúde das pessoas e do planeta. E grandes mudanças devem ser feitas para evitar a redução da expectativa de vida e, ao mesmo tempo, a degradação ambiental contínua. Eles propuseram um projeto de alimentação que eles chamam de a dieta da saúde planetária, equilibrando a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a saúde dos seres humanos. E uma das maiores autoridades do mundo da nutrição, o professor Walter Willett, da Harvard Medical School, é um dos cientistas mais importantes aí dentro desse projeto. Ele diz o seguinte: a transformação para dietas saudáveis até 2050 vai exigir mudanças substanciais nesse padrão de produção e de consumo. O consumo geral de frutas, vegetais, nozes e legumes terá que duplicar. Preste atenção aqui essas informações, pessoal. Duplicar, e o consumo de alimentos como carne vermelha e açúcar terá que ser reduzido em mais de 50%. Uma dieta rica em alimentos à base de plantas e com menos alimentos de origem animal confere benefícios à saúde dos seres humanos e ao meio ambiente. Então, isso é um consenso global no mais alto nível da ciência. E tem um artigo que foi publicado na Veja Saúde, que vocês podem acessar depois, procurando por esse título, A Dieta que vai salvar você e o planeta. Se vocês quiserem, inclusive, capturar essa tela, aqui no rodapé tem o site que dá direto ao acesso ao artigo. E eles escreveram um resumo excelente para que mesmo pessoas sem formação na área de saúde, sem formação técnico-científica, possam entender qual é a proposta. E o que é que isso tem a ver diretamente com o nosso trabalho e como é que nós podemos tornar a nossa alimentação mais equilibrada, como é que nós podemos, através dessa alimentação mais equilibrada, obter os melhores resultados com os nossos produtos e com o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, e ajudar os nossos clientes a ficarem menos confusos com as dietas de moda e mais focados no nosso programa. Aumentar a adesão dos nossos clientes ao nosso programa e a longevidade deles conosco. Então, a provocação que eu trouxe para esse workshop está nesse slide aqui. Dietas baseadas em plantas versus dieta carnívora, dieta paleolítica, em busca do equilíbrio. Então, a primeira coisa para entender o que está por trás disso aí,
Um pouco de conhecimento de antropologia não faz nada mal. Chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o nome que se dá ao período da pré-história, que vai do surgimento do gênero Homo, que depois surge a espécie Homo sapiens, que somos nós, há cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de anos, até o início da prática da agricultura, que ocorreu há 10 mil anos. Então, esse período é chamado período paleolítico. Como é que os seres humanos e os seres humanos primitivos se comportavam, viviam, se alimentavam e lidavam com a natureza? É daí que surgem duas dietas da moda muito famosas. Uma mais antiga e outra mais recente. A mais antiga é a dieta paleo, ou paleolítica. Supondo que a maneira como os seres humanos estão se alimentando hoje, depois do advento da agricultura, eles consideram que isso trouxe os diversos problemas de saúde que nós estamos enfrentando. E que uma forma de resolver isso seria resgatar o estilo de vida e o hábito alimentar da era paleolítica, antes da agricultura. E aí desenvolveram aí um resumo neste gráfico. Eu capturei essa imagem na internet e considerei que ela é bastante didática. Uma espécie de pirâmide da dieta paleo. Então, aqui na base, vocês estão vendo muito produto de origem animal, né? Peixes, aves, carne bovina e suína, misturado com frutos oleaginosos, muita proteína, muita gordura. Depois, um nível acima, teríamos os legumes e as verduras, e lá em cima, em menor quantidade, as frutas. Bastante água, e o que é que eles não recomendam o consumo? Pão, de forma nenhuma, cereais que contêm amido, açúcar, leite, arroz, milho, feijão, batata, tudo isso é excluído dessa dieta. E vocês sabem que sempre que nós trabalhamos com exclusão, nós criamos deficiências e geramos também desequilíbrios. E tem uma dieta que é uma evolução dessa paleolítica, que é mais radical ainda, que elimina praticamente todos os vegetais, que é chamada dieta carnívora. E é sobre essas duas dietas que eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu não conhecia o trabalho dessa grande pesquisadora e cientista. Ela é a professora, a doutora Christina Wariner, do Max Planck Institute, ou seja, uma mulher de um nível científico elevadíssimo, e ela é uma pesquisadora sobre antropologia, sobre microbioma, sobre a origem da alimentação humana, e ela deu uma excelente contribuição que vocês podem depois oportunamente assistir. É um TED que ela tem, de 20 minutos, com esse título aí em inglês, que eu traduzi no título, na parte superior do slide, né? Desmascarando a dieta paleo. Quais são as reflexões que ela faz sobre essas dietas baseadas exclusivamente ou com um mínimo de produtos de origem vegetais e muitos produtos de origem animal? E qual o problema que isso pode trazer para a nossa saúde e para a saúde do planeta? A primeira reflexão que ela faz é que a maior parte, se não a totalidade dos alimentos que nós consumimos hoje, não tem absolutamente nada a ver com os alimentos que eram consumidos na era paleolítica. Porque todos os produtos que nós consumimos hoje são transformados por manipulação do processo agrícola, tanto manipulação biológica, quanto manipulação química, como manipulação genética. Então, as versões que nós utilizamos hoje de grãos, de legumes, de frutas, incluindo os produtos de origem animal, são totalmente diferentes daqueles que eram consumidos na pré-história, na era paleolítica. E aí, uma das evidências de que tem um equívoco nesse argumento de que nós consumimos muito mais carne do que vegetais e que se a gente consumir só produtos de origem animal, nós vamos conseguir obter todos os nutrientes que o nosso corpo necessita, que é o princípio da dieta carnívora. Muitas evidências estão se acumulando a respeito desses equívocos, como, por exemplo, esse artigo científico recentemente publicado pelos cientistas de Israel, onde eles falam que as descobertas arqueológicas de 780 mil anos em território de Israel mudaram as noções anteriores das dietas paleolíticas e carnívoras, trazendo luz a respeito da presença dos vegetais em grande quantidade na alimentação da pré-história. Então, essa alimentação baseada também em vegetais era predominante em relação à baseada em animais. Lembra que éramos caçadores-coletores.
e a caça ela era mais rara do que a colheita. Então, a gente frequentemente estava colhendo tubérculos, estava colhendo raízes, estava colhendo frutos, estava colhendo alimentos de origem vegetal, como eles estão citando aqui no artigo. Nozes, frutas, sementes, vegetais e plantas que produzem órgãos de armazenamento subterrâneo, como é o caso dos tubérculos, das batatas, que permitiu que a gente se espalhasse e sobrevivesse na colonização do planeta Terra a partir da África. Um outro estudo que fala e evidencia sobre o nosso consumo de alimentos vegetais nessa época é esse aqui publicado no European Journal of Clinical Nutrition, que afirma que os estudos antropológicos afirmam que a nossa dieta ancestral incluía uma quantidade muito grande de plantas e contribuía regularmente com uma quantidade de fibras alimentares absurdamente mais elevada do que o que a gente consome hoje, inclusive o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Vocês já assistiram palestras minhas e do Dr. Nathaniel Vilniski, de outros palestrantes falando sobre esse tema das fibras, e lembram aí que a recomendação é de 25 a 30 gramas de fibra por dia para um adulto. E olha só a quantidade de fibra vegetal que a gente consumia na época do Paleolítico, ou seja, na pré-história, antes da agricultura. De onde é que vêm as fibras, meus amigos? Exclusivamente do reino vegetal. Então, para resumir, temos aqui 4 descobertas científicas sobre a verdadeira dieta paleolítica, que foi publicada na revista Galileu recentemente. Primeiro, a dieta tinha muito mais vegetais do que pensávamos. Segundo, pães e cereais também eram consumidos antes da agricultura. Os carboidratos eram parte integrantes da alimentação, só que carboidratos o mais integrais possível, os mais próximos possível da natureza, portanto, riquíssimos em vitaminas, minerais, fibras, fitonutrientes. E o nosso corpo está mais adaptado ao consumo de plantas do que ao consumo de carne. Na realidade, nós somos onívoros, mas a estrutura da nossa anatomia, desde a nossa dentição até o comprimento do nosso sistema digestório e até as características da nossa microbiota intestinal, fala muito mais de um organismo adaptado anatomicamente para uma alimentação predominantemente vegetal, mas que também tem capacidade de processar alimentos de origem animal e, portanto, uma capacidade de adaptação muito maior por ser onívoro, se alimentar tanto de vegetais quanto de animais. E ela conclui, nessa sua palestra do TED, as 3 principais lições que nós podemos tirar das dietas do Paleolítico. E aqui à esquerda vocês podem ver um gráfico muito interessante, mostrando aqui o globo terrestre. Isso aqui foi tirado de uma reportagem, melhor, de um artigo científico do Scientific American, falando sobre como os caçadores-coletores tinham as suas dietas variadas em função da geografia, uma vez que nós éramos nômades, a gente vivia se deslocando de acordo com os desafios, principalmente de alimentação. Então, povos primitivos, como os Inuits da região do Alasca, como os Hiwi da região da Venezuela e da Colômbia, como os Ikang do sul da África, como os Hasda da África Central, eles, se vocês observarem, tinham padrões dietéticos paleolíticos, mas bem variados. Então, não tinha só um padrão de alimentação. Vocês estão vendo aí o azul é leite como principal refeição, o laranja seriam sementes e nozes, o marrom escuro seriam raízes, o verde seriam as frutas e diversos vegetais, e o vermelho seriam carnes e peixes. Então, não existia uma dieta só paleolítica, mas vários tipos de dietas de acordo com a geografia e as condições ambientais dos diversos povos primitivos. Então, as 3 grandes dicas que nós podemos tirar por dias de hoje dessas dietas paleolíticas. Não há nenhuma dieta correta, o fundamental é a diversidade, é a primeira lição. A segunda lição, nós precisamos comer alimentos frescos, sempre que possível. E a terceira lição é que nós necessitamos de alimentos completos, alimentos integrais, da preferência à alimentação integral. Agora, por que essas dietas estão tão na moda? Por que as pessoas gostam tanto de fazer essas dietas cetogênicas, dietas baseadas em produtos de origem animal com mínimo de consumo vegetal? É porque elas funcionam. Certo? Quando você retira o carboidrato e aumenta a quantidade de proteína, tem benefícios de curto prazo,
que é o quê? Dá uma ativada no metabolismo, aumenta a saciedade. Isso faz todo sentido nesse contexto aqui, meus amigos. Qual é o contexto? Contexto da nossa expectativa de vida na época da pré-história. Durante cerca de 200 mil anos, a média de vida das pessoas estava abaixo de 30 anos, a expectativa de vida. Então, quando você conseguia comer muita proteína, você desenvolvia uma musculatura muito mais rápido. Isso dava uma condição de você enfrentar as adversidades e conseguir lograr êxito para conseguir se reproduzir. Entenda que, do ponto de vista evolutivo, o objetivo da evolução é fazer com que o organismo cresça, amadureça e se desenvolva ao ponto de chegar na idade de transferir os genes para a população. Uma vez que ele consiga isso, ele, como indivíduo, não tem tanta importância. O mais importante para a evolução é que a população continue naquele ambiente. Então, comer muita proteína nesse contexto aqui, nessa expectativa de vida, fazia sentido. Só que a nossa expectativa de vida hoje é mais do que o dobro dessa. Então, comer muita proteína, comer muito produto de origem animal e poucos vegetais, em uma população que hoje vive muito mais, as consequências são dramáticas. Então, tem uma série de artigos científicos falando sobre isso. A associação da ingestão de proteína animal e vegetal com o quê? Com a taxa de mortalidade de todas as causas. Então, diz aqui o seguinte, a substituição de proteína animal por proteína vegetal, especialmente a carne vermelha processada, pode conferir um benefício substancial à saúde, ou seja, diminuir dramaticamente o consumo de carnes processadas e aumentar o consumo de vegetais. Portanto, as recomendações de saúde pública devem focar na melhoria das fontes de proteínas. E eu queria promover para vocês, por favor, fotografem essa tela, e aqueles que gostam de aprofundar conhecimentos e saber mais, adquiram esse livro. Entusiasmante, cientificamente robusto, didático, cheio de dicas práticas. Esperem nas minhas próximas contribuições, as minhas próximas publicações, muitas novidades, cientificamente embasadas na ciência, principalmente da Europa, de vários países, inclusive, que eu não conhecia, as pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas por lá. Normalmente, o nosso eixo é Estados Unidos e Inglaterra. A gente conhece muito pouca coisa que está sendo desenvolvida na França, na Alemanha, na Bélgica, por exemplo, na Espanha, na Itália. Então, tive a oportunidade de estudar vários artigos científicos junto com a leitura desse livro. A Bússola da Alimentação. O autor é um biólogo e psicólogo alemão. E eu tomei conhecimento de um dos maiores estudos já realizados pela ciência no Ocidente a respeito da associação de grupos de alimentos e bebidas com as principais doenças crônicas que comprometem a qualidade de vida hoje e definem o envelhecimento, definem a longevidade da população humana. Então, uma equipe de pesquisadores franceses avaliou os dados e resultados de todas as meta-análises, que são os estudos mais importantes quando se fala de saúde, de associação de dieta com doença e com saúde, e essas revisões que foram feitas nessa conexão de alimentação, saúde e doença, por 63 anos, meus amigos. Não tem nenhum estudo que chegue perto disso. O mais amplo estudo sobre o tema já publicado na literatura científica. Qual foi a conclusão que eles chegaram? A figura que vocês vão ver a seguir mostra os resultados desse super estudo francês, sugerindo uma correlação preventiva, neutra ou prejudicial. Olha só como é que é o gráfico. Vocês vão ver um gráfico que mostra a relação dos diversos alimentos impactando a doença no sentido de preveni-la, impactando a doença no sentido de piorá-la e sem impacto nenhum, ou seja, uma ação neutra. Foi essa a conclusão do estudo que eles chegaram. Quais são essas doenças? As principais, que estão relacionadas com o envelhecimento. Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2, doenças que acometem o fígado, os rins, o trato digestivo, os ossos, a sarcopenia, que a gente já conversou bastante com vocês, que é a perda de músculo, né, com a idade, doenças cerebrais, bem como sobrepeso e obesidade. Olha o gráfico. Olha quem é que está lá em cima. Lá em cima, número 1,
chá. Café, leite, vinho, bebidas açucaradas, frutas e legumes e verduras, alimentos integrais, leguminosas, nozes e castanhas, laticínios, ovos, carne vermelha processada, aves e peixes. E aqui toda a estrutura gráfica mostrando o que é que previne, o que é neutro e o que é que causa doenças. Olha o resumo da história. Depois dessa exaustiva, ampla e holística pesquisa, a conclusão dos cientistas é que o consumo de chá, preste atenção aqui, a primeira coisa, o consumo de chá e de grupos de alimentos vegetais não refinados deve continuar a ser altamente recomendado. Em contraste, o consumo de produtos cereais refinados, pão branco, arroz branco, farináceos, carne vermelha, carne processada e bebidas adoçadas deve ser claramente limitados, enquanto que o consumo de aves, leite e produtos derivados do leite parece ter um efeito bastante neutro sobre o risco das referidas doenças crônicas. Essa foi a conclusão desse que é considerado o estudo mais amplo sobre a relação da alimentação com as principais doenças que comprometem a qualidade de vida dos seres humanos, principalmente o envelhecimento. E no final da história da pesquisa, eles concluíram que a dieta mediterrânea é aquela que reúne o melhor padrão de alimentação para promover a saúde e para promover a longevidade. E também para ajudar no equilíbrio do peso. Vocês sabem que a dieta mediterrânea hoje faz parte do patrimônio cultural da humanidade, segundo a Unesco, né? Constitui um dos padrões alimentares mais saudáveis e sustentáveis do mundo e deve ser utilizado como uma ferramenta promotora de um estilo de vida saudável e hábitos alimentares equilibrados. E nesse nosso workshop, eu trouxe uma novidade que eu gostaria que vocês agora pegassem o caderno, que nós vamos fazer um exercício. Eu fiz o exercício assim que cheguei no capítulo do livro, e depois fui à origem do exercício, que é esse artigo científico que vocês estão vendo aqui, que tem esse título, uma avaliação de uma ferramenta com 14 itens que estabelecem uma relação entre a dieta mediterrânea e a obesidade e o risco de doença cardiovascular. Então, essa ferramenta de 14 itens foi capaz de estabelecer uma forte associação inversa entre a adesão a um padrão alimentar de boa qualidade, como é o caso da dieta mediterrânea, e os índices de obesidade em uma população de adultos com alto risco cardiovascular. No estudo científico original tem esse questionário, e eu trouxe para vocês, então, agora o questionário em português para vocês fazerem a sua descoberta. Descubra seu fator mediterrâneo. Então, agora eu gostaria muito que vocês pegassem o caderno de vocês e colocassem 14 linhas, ou como vocês queiram anotar, 14 itens, para vocês atribuírem a vocês uma nota segundo a orientação que nós vamos ter nos próximos slides. Então, por meio desse questionário simples, os pesquisadores avaliaram em que medida um participante de um experimento se alimenta com base na dieta mediterrânea idealizada, que tem se mostrado muito saudável em vários estudos. Quanto mais pontos obtidos, mais mediterrâneo é o seu estilo alimentar, certo? Então, o que nós vamos estabelecer aqui agora é o nosso fator mediterrâneo. Eu fiz esse exercício, refiz hoje, antes dessa aula, vou falar para vocês qual foi a nota que eu tirei, não tirei nota máxima, e quero agora que vocês façam também, para que vocês possam chegar à sua conclusão e depois projetar as melhorias. Então, aqui está o critério. À esquerda nós temos a pergunta, e à direita nós temos a resposta, e caso a resposta seja para você afirmativa, você marca 1 ponto. Ok? Então, vamos começar. Quando você cozinha, você usa azeite de oliva como principal fonte de gordura? Se sim, você marca 1 ponto para a primeira pergunta. Então, se põe primeira pergunta, 1 ponto. Segunda pergunta, qual é a quantidade de azeite de oliva que você consome por dia? Pelo menos 4 colheres de sopa? Se for isso, por verdade, você marca outro ponto.
Aí as pessoas se assustam, né? Porque uma colher de azeite tem 120 a 130 calorias. Só que dependendo do seu estilo de vida e do seu hábito alimentar, o metabolismo desse azeite no seu corpo é totalmente diferente e o destino dessa caloria também será. Agora, os benefícios que a pesquisa moderna falam sobre o azeite de oliva no corpo humano, para a circulação e para o cérebro, é algo a se considerar. Próxima pergunta. Quantas porções de legumes e verduras você come por dia? Pelo menos 2, das quais pelo menos uma porção de legumes ou verduras cruas? Se sim, ponha outro ponto para você. Próxima pergunta. Quantas frutas você come por dia? Se for pelo menos 3 porções, mais um ponto para você. Próxima pergunta. Quantas porções de carne vermelha ou processada você come por dia? Menos de 1? Se for o seu caso, mais um ponto para você. Próxima pergunta. Quantas porções de manteiga, margarina ou creme de leite ou nata você come por dia? Se for menos de 1, outro ponto para você. Não se preocupem, porque no final eu vou mandar essas perguntas todas nos grupos para vocês terem acesso e fazerem a sua revisão. Próxima pergunta. Quantos refrigerantes você bebe por dia? Se é que ainda bebe. Menos de 1? Mais um ponto para você. Quantas taças de vinho você bebe por semana? Esse livro trouxe uma quantidade imensa de pesquisas científicas sobre a importância de você ter um consumo moderado de um bom vinho tinto, com regularidade. Tá? A resposta aqui é pelo menos 7 taças de 100 ml cada, ou seja, aproximadamente uma garrafa por semana. Se for o caso, mais um ponto para você. Próxima pergunta. Quantas porções de leguminosas, feijões, lentilhas, grão de bico você consome por semana? Pelo menos 3, mais um ponto para você. Quantas porções de peixe você come por semana? Pelo menos 3, mais um ponto para você. Seja verdadeiro, para poder você dar a sua nota do seu fator mediterrâneo e depois você estabelecer sua meta para 2022 esses números melhorarem. Quantas porções de doce? Esse aqui é o final da pesquisa. Quantas porções de doces, bolos, biscoitos você come por semana? Menos de 3? Mais um ponto para você. Quantas porções de nozes e castanhas você come por semana? Pelo menos 3? Mais um ponto para você. Você dá preferência à carne branca, como frango ou peru, em vez de carne vermelha, como hambúrguer e embutidos? Se sim, mais um ponto para você. E, finalmente, quantas vezes na semana você come um sofrito? Eu não sabia que tinha esse nome, mas aqui em casa a gente faz, não com a devida regularidade, pelo menos 2 vezes é a recomendação aqui por semana, onde você faz um refogado que tenha tomate, cebola, alho e azeite de oliva. Se você come isso pelo menos 2 vezes por semana, então mais um ponto. E aqui a conclusão. Em comparação com uma pontuação final de 7 ou menos, para quem obtém 10 pontos ou mais, o máximo é 14, né? O risco de um episódio cardiovascular grave que envolva acidente vascular cerebral ou infarto, que são a primeira e a segunda causa de morte no planeta, é reduzido em mais de 50%, meus amigos. Além de estabelecer uma base poderosa para uma longevidade ativa e saudável. A minha nota desse fator mediterrâneo foi 12. Significa aí que tem 2 pontos aí para 2 áreas para fazer ajustes aqui em casa para beneficiar não só a mim, mas também a minha família. E a conclusão, benefício da dieta mediterrânea. Os caras fizeram um estudo bem amplo lá na Europa e olha a conclusão do estudo. Forneceu fortes evidências de que uma dieta à base vegetal, rica em gorduras insaturadas e polifenóis,
pode ser um modelo ideal e sustentável para a prevenção de doenças cardiovasculares. Os 3 aspectos da dieta com maior impacto sobre a redução dos riscos são nesta ordem. Primeiro, legumes e verduras. Segundo, nozes e castanhas. E terceiro, vinho. Então, aí, muita dica boa para a gente fazer ajustes, não é verdade? E sobre chá, alguém ouviu falar de uma recomendação sobre chá naquele estudo mais amplo, estudo francês? Fiquei muito contente quando eu vi que o chazão, o nosso Herbal Concentrate, entre aspas, né, está lá em cima, nas recomendações primárias do estudo. Mas o que mais que nós podemos falar para a gente concluir, meus amigos? É que essa é uma das maiores contribuições que nós podemos dar com os nossos produtos. Em 2050, haverá 9,7 bilhões de pessoas na Terra e a demanda por proteína aumentará em 76%. A proteína de soja é considerada uma das melhores opções para a gente alimentar a humanidade no futuro, por vários aspectos que nós já discutimos. Mas nós temos alguns desafios pela frente, como esse daqui, ó. Somente 7% da proteína da soja produzida no nosso país, e nós estamos entre os 3 maiores produtores de soja do mundo, destina-se à alimentação humana, diretamente soja para alimentação humana. 93%, ou seja, 49% vira ração animal aqui e 44% é exportada com a mesma finalidade, principalmente para a China, para transformar isso em animal para ser comido pelos seres humanos. Então, se a gente come mais soja e menos carne, a remoção da vegetação natural para nos fornecer a mesma quantidade de proteína diminuiria dramaticamente. A produção de proteína a partir de galinha requer 3 vezes mais terra do que a proteína da soja. A carne de porco precisa de 9 vezes mais e a carne bovina 32 vezes mais. Esse gráfico eu já mostrei em outros momentos, em outras aulas, e aqui é um resumo da sustentabilidade que é você aumentar o consumo de vegetais, alimentação baseada em plantas, e diminuir o consumo de alimentos baseados em animais. Porque eles precisam de... Olha só aqui, ó, no extremo esquerdo nós temos a soja e seus produtos derivados, como o tofu e a proteína isolada de soja, que nós utilizamos nos nossos produtos, e do lado direito nós temos aqui o impacto ambiental que é produzido pelos alimentos baseados em animais. Eles precisam de 5 vezes mais água potável, 10 vezes mais uso de terra, em média, e eliminam 25 vezes mais gases com efeito estufa que afetam diretamente o clima. E aqui eu queria que vocês gravassem essa informação para a gente começar a concluir. Revisando e discutindo com veterinários, hoje, preparando essa aula, a média de idade para uma reis chegar na idade de corte são 30 meses, no mínimo, entre 30 e 48 meses, ou seja, 2 anos e meio a 4 anos. Quando ele passa de 1 ano e meio, ele come 40 quilos de capim por dia e vai ser abatido com 2 anos e meio. Portanto, ele vai tirar da natureza 15 mil quilos, 15 toneladas de capim por ano. Isso, quando ele vai ser cortado, fornece 300 quilos de carne. Preste atenção no desequilíbrio ecológico que isso representa. Ele retira 15 mil quilos de matéria vegetal da natureza e devolve 300 quilos de carne. A pergunta é, nós não comemos capim, mas se esse pasto aqui fosse plantado para produzir soja e dessa soja fosse extraída a proteína isolada, versus essa quantidade de carne que é fornecido, quantas pessoas poderiam ser alimentadas? Então, as vacas aqui estão dando a dica. Coma mais soja. E aqui eu queria mostrar para vocês os nossos produtos principais com proteína isolada de soja e perguntar para vocês quais são as suas sojas mais utilizadas no cotidiano. Aqui em casa nós utilizamos todos esses produtos. Como é que está sendo o consumo na sua casa? Como é que você prepara o seu shake? Como é que você prepara a sua NutriSoup?
Onde você usa o seu Protein Crunch? Em que momento você toma a sua sopa? Como é que você tirou proveito no mês passado para comprar seu estoque melhor de barra crunch? Tudo isso aqui significa sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, pontos de volume, ao mesmo tempo, oportunidades de negócio, benefícios pessoais, benefícios familiares e também para clientes. E aqui é a última coisa que eu queria entregar para vocês. A origem do mito da feminização masculina pela soja. A origem desse mito, na realidade, tem muitos conflitos, mas tem uma meta-análise atualizadíssima. E, a propósito, o que é uma meta-análise? É uma metodologia estatística que combina os dados de vários estudos científicos com o objetivo de integrar os resultados e, especificamente, a meta-análise desempenha um papel fundamental e pode se considerar o mais alto nível de evidência científica quando se trata de cuidados com a saúde humana. E essa meta-análise foi produzida e publicada esse ano de 2021. Conclusão: extensos dados clínicos publicados nas últimas 2 décadas mostram que nos homens, nem a ingestão de soja, nem isoflavona, mesmo quando a exposição ocorre por um longo período de tempo e excede a ingestão típica japonesa, afeta os níveis de testosterona total, testosterona livre, estradiol ou estrona. Portanto, estamos lidando aqui com um grande mito. E eu quero dizer para vocês que este cavalheiro aqui, que está concluindo essa apresentação, consome o produto da Herbalife à base de soja, que é o nosso shake principal, consome a proteína de soja e consome o Nutrev desde 2017, diariamente. E aqui estão os meus exames de setembro desse ano, para mostrar para vocês como a minha testosterona foi afetada por esses 26 anos de consumo de soja. Aqui, ó, para quem tem mais de 50 anos, o normal da testosterona é entre 220 e 715 nanogramas por decilitro. A testosterona do professor está em 763 e eu não tomo reposição hormonal. Certo? São 5 filhos, 26 anos de consumo de soja e está aí o resultado. Melhor para você e melhor para o planeta. Essa é a nossa mensagem.